Olá pessoal, eu sou Ana Rita Simonca e nós vamos falar aqui de conceitos muito fundamentais. Vai ser talvez a aula de meditação mais completa e também a mais simples de toda a sua vida, e você vai conhecer o meu jeito de ensinar. Eu só ensino através de exemplos práticos. Eu tenho certeza que você vai se identificar ou conhecer alguém que já teve todos esses obstáculos para aprender a meditar, ou mesmo quem tem sofrido da famosa síndrome da fraude, enquanto busca trilhar um caminho de formação ou atuar como um terapeuta de linha integrativa. Eu quero que você conheça o meu portal, que é 100% online, focado no despertar e na transformação de todas as pessoas interessadas nos meus projetos da transição 7D e também interessadas na profissionalização como terapeuta integrativo nas modalidades que eu criei da terapia de fluxo dimensional, que são a musicoterapia dimensional, The Padma Flow, que é um trabalho baseado na dança do ventre, na dança oriental em geral, e a nutrição dimensional. O trabalho acontece através de lives, aulas na plataforma. Eu tenho um aplicativo especial só para você ficar tendo acesso às meditações guiadas, trilhas de musicoterapia, dança-terapia, trabalhos corporais e os protocolos de aplicação. E também protocolos de avaliação dos seus resultados. Tudo são materiais exclusivos, além das mentorias diretas, que constam nos cursos profissionalizantes e, é lógico, eventuais programas presenciais que nós vamos aí divulgando nas nossas redes. O meu objetivo aqui é levar para todas as pessoas os inigualáveis benefícios da meditação com música, dança, respirações, movimentos e a nutrição com uma abordagem única, revelando para você o mesmo tipo de trabalho que eu tenho levado para meus alunos pessoalmente há quase 35 anos, com resultados extraordinários e realmente transformando a vida das pessoas para sempre. Geralmente esse tipo de meditação com música, dança, movimentos é muito identificado só com catarses, com liberação de energias reprimidas, ou às vezes participação em grupos que se propõem estar separado do resto do mundo. Então, acontece também que a música e a dança são colocadas meramente como uma introdução ou um complemento, um acessório a outras linhas de terapia, mas eu quero te passar uma visão que você ainda não conhece, especialmente essa abordagem inovadora que eu trago da reunião das tradições orientais que eu domino, apresentadas junto com as possibilidades da ciência ocidental moderna, reunindo então as minhas formações artística, acadêmica e espiritual. O que pouca gente sabe, por exemplo, aqui na Índia, a música e a dança sempre foram consideradas formas de yoga e de meditação tão importantes ou até mesmo mais relevantes, mais poderosas do que as técnicas de meditação que você aprende quando vai a uma escola de yoga ou a um curso de meditação. A música é o melhor exemplo de como nós podemos focar instantaneamente a mente no som e daí arrastar todo o nosso ser num impacto de energia altamente positiva, com profunda ação em todos os nossos hemisférios cerebrais, desde que aplicada com real conhecimento. Com a dança, o movimento, a nutrição, pode acontecer o mesmo? Ao mesmo tempo, elas são técnicas perfeitas porque elas conseguem ativar simultaneamente o corpo físico, a dimensão do nosso corpo vital prânico,
a dimensão emocional, a dimensão do vital, a dimensão do campo sistêmico, até a dimensão do espiritual e o cósmico. Por isso elas favorecem tanto atingir de imediato o padrão meditativo que nós tanto precisamos por efeito da cura, porque são técnicas que vão do corpo ao cosmos, como eu costumo dizer para os meus alunos. Então esse vídeo vai ser um grande resumo do tipo de trabalho que eu faço, como eu cheguei nessa abordagem completa, inovadora, quem eu sou, sobre o meu pioneirismo, meus prêmios e as minhas publicações internacionais, e especialmente eu vou te mostrar como eu posso ajudar você em qualquer situação, mesmo que você seja totalmente inexperiente em meditação ou alguém que já tem treinamento em outras linhas de meditação, ou que seja totalmente inexperiente em música, em dança, em respiração, movimento. Desde que você deseje aprender a meditar como eu ensino, através dessas técnicas, que são as técnicas tradicionais do Oriente, que eu trago para você, tendo como objetivo conseguir cumprir a sua transformação, no sentido de construir uma nova jornada com mais consciência, com equilíbrio, com confiança, para retomar o controle da sua vida e transitar nesses tempos desafiadores que nós atravessamos, porque é a sua força interior que define quem você é, onde você está e com quem você está. É um caminho para pessoas de alma experiente, independentemente da idade que elas têm e que já vislumbram uma nova humanidade e querem trabalhar para isso sem continuar arrastando seus medos, suas dores, suas frustrações e sem afundar no pântano de uma força negra que promove a padronização do ser humano, como você tem visto e eu tenho visto, que parece que quer engolir tudo ao nosso redor. A questão da abundância, trazendo junto a espiritualidade que tanto vocês procuram, não se resolve sem antes entender em profundidade os processos da vida, as leis da matéria, as leis do espírito. E lembrando aqui o maior terapeuta integrativo que o Brasil já teve, que foi o meu mestre por mais de 10 anos, o Dr. Mário Baldani, criador da biocibernética bucal, de onde eu tirei como base os métodos de reprogramação que eu trago nos meus cursos. Ele ensinava: o homem é o mais perfeito ajuste entre a matéria e o espírito. O que estraga são os maus hábitos. Então, o meu método é baseado em ajuste e alinhamento entre todas as dimensões que compõem o ser humano, que são o corpo físico, o corpo energético, vital, prânico, biofísico, chame como você quiser, o corpo emocional, o corpo mental, o corpo sistêmico, que é onde você transita na sociedade, na família, na profissão, na cultura. Finalmente, os corpos espiritual e o cósmico, que se torna aqui uma coisa muito concreta, e por isso que eu chamo de reprogramação, para chegarmos a cumprir o ensinamento do taoísmo, que ensina que o homem é um ser intermediário entre o céu e a terra, entre o finito e o infinito. Quando você chega em casa exaurido por causa do estilo de vida moderno e não sabe mais como contornar tudo isso, aí você tenta meditar. E é aqui que a minha conversa vai surpreender você. Porque há mais de 35 anos eu atendo pessoas que tentam meditar e chegam para mim cheias de queixas e de dúvidas. Note bem, elas tentam meditar, mas ninguém disse para elas que a meditação não pode ser feita na base da tentativa e erro
e que essas tentativas não podem ser deixadas simplesmente na mão do aluno. No Oriente, meditar é uma ciência muito exata e que pouco tem de subjetividade na maneira como nós entendemos. Isso às vezes é difícil das pessoas perceberem, então geralmente elas chegam para mim com mais dúvida do que resposta na cabeça. E aí eu sigo o ensinamento que eu aprendi com o meu mestre Sufi, Adnan Sarhan, criador da Sufi Foundation of America, quando ele dizia: eles chegam aqui cheios de dúvidas, mas eles não saem daqui com respostas. Eles saem daqui sem nenhuma dúvida. Você percebe a diferença? Então a função de um mestre é tirar as suas dúvidas, não é te dar respostas prontas para a sua vida. A resposta da sua vida é sua. Ela é única, singular e extraordinária. E essa é a ideia mais libertadora que existe. Isso te liberta. Isso faz de você tipo um autodidata. Isso mantém a sua chama acesa. E existe um caminho para chegar nessa chama acesa. Eu não ensino apenas a fazer exercícios de meditação, eu mostro como você trilhar esse caminho da chama acesa. Eu inclusive criei planners, protocolos para você trilhar esse caminho, você vai se autoavaliando, você vai acompanhando seus próprios resultados constantemente. Mas a verdade da sua vida é que ninguém pode trilhar o caminho no seu lugar. Existe hoje um mercado enorme de cursos de meditação e que está muito problemático, justamente porque não costumam te mostrar o que eu ensino, que é como dar o grande salto entre simplesmente praticar exercícios de meditação para finalmente viver a meditação diante do caos que está lá fora. Então uma coisa é praticar exercício de meditação, outra coisa é um método que te mostra como viver a meditação. E essa deficiência que eu vejo hoje, que os meus alunos me trazem no ensino da meditação, ela acontece porque eles ensinam a meditação ao yoga querendo adaptar a sua vida ao yoga. Mas o caminho melhor é fazer o contrário disso, que é o que eu faço, que é ajustar o yoga, ajustar a meditação para a sua vida. Porque assim nós eliminamos qualquer nível de tensão ou de conflito. E é isso que todas as grandes escolas milenares de meditação têm feito até hoje, sem exceção. Elas se ajustam para eliminar conflitos na hora da transmissão do conhecimento. Nessa cultura caótica que nós vivemos, que nada mais é do que o desafio de uma grande transição espiritual da humanidade, acontece o tempo todo que nós vamos sendo empurrados para viver em desarmonia. Nós somos comprimidos para viver em desajuste. Isso faz parte do sistema. Então, constantemente acontece que a sua dimensão mental fica brigando com o corpo briga com o emocional briga com o vital briga com o espiritual briga com o sistêmico. E nesse embate de forças, porque isso são forças, a pior coisa é alguém te dar exercícios de meditação que vão colocar ainda mais lenha na fogueira e criando ainda mais tensão, mais briga e mais conflito entre essas dimensões do seu ser, criando mais repetição da eterna luta que existe dentro de todos nós, na nossa eterna desarmonia.
Vamos lá com exemplos práticos. O mais comum é ver programas de meditação onde, através do esforço mental, você tenta forçar o seu corpo a ficar parado ou tenta forçar o seu corpo a ficar com as costas retas. Daí começa uma luta e mais tensão. Ou você começa a tentar fazer um esforço para limpar a mente através da própria mente. Começa uma luta e mais tensão. Ou tentar limpar pensamentos aflitivos através de uma repressão, de um controle do seu emocional. Começa uma luta e mais tensão. Ou através do seu reposicionamento no mundo, você tentar saltar fora da matrix, dar as costas para a sociedade, romper com o establishment, começa uma luta e mais tensão. Ou brigar com a sua agenda porque alguém disse que você tem que tentar a todo custo levantar 1 hora mais cedo para meditar, tentando vencer a sua depressão, começa uma luta e mais tensão. Ou quando, através do seu foco mental, você mentaliza que vai tentar deixar de comer doce, começa uma luta e mais tensão. E nesse monte de conflitos, lutas, tentações, tenta daqui, tenta dali, a consciência segue brigando sem dar espaço para a mensagem da sua missão de alma, que é uma mensagem intuitiva que vem de um campo muito superior, que eu chamo no meu programa o campo cósmico. Então a gente passa uma vida inteira assim, brigando. E essa é a causa verdadeira do porquê você sente que a sua vida está em pedaços. É porque você nunca aprendeu de fato como cultivar o sentido da unidade, que é o alinhamento, a união, que significa na sua origem a palavra yoga. É um ajuste entre todas as 7 dimensões. E é isso que a meditação tem que promover em você. E não gerar mais conflito de uma dimensão tentando controlar a outra. O ajuste entre as 7 dimensões do ser é a marca principal, é a síntese do que eu ensino entre todas as modalidades da transição 7D e das terapias do fluxo dimensional. Então eu atendo pessoas há mais de 35 anos e as meditações que elas estão praticando estão gerando ainda mais conflito e mais tensão entre as 7 dimensões do ser, quando o ideal seria agir na meditação, imprimindo ali em cada nível do ser, tipo dar um upgrade, você entende isso? Dar uma nutrição que vai potencializar as funções naturais de cada dimensão. E com isso nós conseguimos o ajuste, o alinhamento, a harmonia, na forma de um resgate da sabedoria natural de cada dimensão que está esquecida, ao invés de colocar uma tentando controlar a outra. Meditar verdadeiramente é o resgate da sabedoria do corpo, da sabedoria do vital, da sabedoria do emocional, do mental, do espírito, na sua posição, ajustando uma cosmovisão completa, saindo da visão reducionista e materialista que o mundo moderno imprime na gente o tempo inteiro. É por isso que eu digo que eu não sou professora de meditação. Eu sou alguém que vai te mostrar como você vai encontrar a essência da meditação em cada uma das 7 dimensões do seu ser. Eu te mostro como você vai aprender a despertar a sabedoria natural de cada dimensão, que está
esquecida, que está oculta por causa de um estilo de vida completamente artificial, que está oculta por falta de conhecimento correto e que faz a gente acabar vivendo contra as forças da vida, ao invés de estar vivendo a favor dessas forças. Então eu te mostro como meditar indo a favor dessas forças da vida e não indo contra elas. Então o que nós fazemos, eu chamo de potencializar a função natural de cada dimensão do ser. É por isso que no meu método eu digo que nós só trabalhamos com técnicas de meditação potencializantes das funções naturais do ser. Ao invés de trabalhar com técnicas de meditação restritivas de cada dimensão do ser, que é o que todo mundo faz. Você percebe que eu não falo em termos da divisão tão comum entre técnicas passivas de meditação ou técnicas ativas de meditação, como todo mundo faz. Eu criei uma nova maneira de te explicar sobre tudo isso, que é muito melhor. Vamos para mais exemplos reais. No caso do corpo, ao invés de restringir, limitar os movimentos, lutar para ficar parado, nós usamos os movimentos para meditar. Ao invés de vigiar ou controlar suas emoções, limitando-as, nós aprendemos a meditar expressando as emoções. Ao invés de tentar limpar a mente ou parar a mente, limitando-a, nós vamos refinando as funções mentais através da criatividade, até que você venha a conhecer naturalmente um estado de êxtase, um pequeno transe onde a mente para porque ela não é mais necessária naquele estado ali, e não porque você lutou contra ela. Nós trabalhamos sempre a favor da harmonia nos campos sistêmicos, nunca brigando com a Matrix, brigando contra o establishment, brigando dentro de grupo, essas coisas. Eu insisto em você aprender a estar no mundo sem ser do mundo, como é o ensinamento Sufi, porque se você está aqui, é porque você tem uma função a cumprir, que é fazer a sua vida funcionar no mundo. É você realizar na sua vida o sacro ofício, ao invés de viver em constante e penoso sacrifício. É conectar em direto com a mensagem mais íntima da voz que fala no seu coração para acessar a pérola da vida, que é o que eu chamo, no meu método, de recuperar a sua missão de alma. A missão de alma é uma mensagem que você percebe na inteligência do seu coração, mas que está encriptada no outro plano da realidade. Como se fosse na nuvem da internet, você tem que acessar. É como acessar uma pasta que está zipada. Comparativamente, isso no Oriente alguns chamam de acessar o registro akáshico, ou no sufismo, abrir a inteligência do coração. É quando a alma celeste e a alma terrestre precisam se conectar no espaço sutil. É como se fosse um espaço virtual do seu mundo interior, onde ali existe a informação de quem você realmente é e o que está fazendo aqui, o que está fazendo agora. Isso no meu método eu chamo de atingir o seu vislumbre de paraíso na Terra. É como uma mensagem que você precisa fazer um download, aprender como dissipar essa pasta, que é o caminho da sua própria vida, que está esquecida, que está embrutecida pelas obrigações e pela negatividade da vida que nós vivemos nesses tempos desafiadores da grande transição planetária. E quando nós começamos a entrar nisso através do método,
Parece que uma vida de sonho começa a se apresentar diante de nós. E a base para viver essa vida de sonho, que no meu método eu chamo o vislumbre do paraíso, é começar a libertar o fluxo da consciência que está emaranhado por traumas, maus hábitos, falta de conhecimento correto, falta de trabalho correto em todas as dimensões do ser. Nós estamos emaranhados na dimensão dos problemas do corpo, emaranhados na dimensão do vital energético, quando perdemos a vitalidade. Estamos emaranhados no sensorial emocional, quando as emoções estão conturbadas, emaranhados na dimensão do mental, emaranhados na dimensão do campo sistêmico, que é não estar transitando na família, na profissão, na sociedade, no relacionamento, no establishment, na matrix, chame como você quiser. Até você começar a despertar uma conexão real com as dimensões mais elevadas da espiritualidade, qualquer que seja a sua religião, porque tudo o que eu ensino são ciências. E por fim começar a ativar naturalmente as qualidades diferenciadas do espírito. A primeira qualidade é a sensação da nutrição. É se sentir alimentado, é acabar com essa fome, essa sede, essa pressa, essa ansiedade de viver, é estar em estado de beleza, serenidade, doçura, gentileza, lucidez, criatividade, amor, poder, respeitando a função natural de cada uma das 7 dimensões, tanto em si mesmo, como em tudo e todos à sua volta. É se tornar passo a passo alguém em quem todos podem confiar, é desenvolver assim um grande poder de atração, de magnetismo, é deixar de ser como uma ovelha negra ferida para se revelar um líder alfa, um líder que vai crescer, conduzir, inspirar a todos, estando em abundância real e definitiva, uma abundância pura. É mostrar como você vai começar a fazer a sua viagem interior e trilhar a sua vida como se fosse um peregrino capacitado para meditar, estando em qualquer situação de vida, mesmo dentro de um supermercado, fazendo suas compras, meditar enquanto leva o cãozinho no parque, meditar dando uma pausa na rotina do escritório, meditar comendo, meditar dançando, meditar ativando as suas energias de campos mais sutis, usando sons, usando músicas de altíssima vibração, mantendo a sua mente clara, mantendo as suas emoções cristalinas, seu espírito lúcido e criando um reposicionamento e se tornando o centro da sua própria vida. Quer ver mais exemplos práticos? Nos outros cursos de meditação, eles te falam que tudo isso que eu falei aqui, meditar com as tarefas do dia a dia, eles te falam isso é só para o último estágio, é para os meditadores mais avançados. Mas eu inverto isso e eu te falo que você precisa aprender a meditar durante as tarefas do dia a dia, desde os seus primeiros contatos com a meditação, e que não existe meditador avançado. O que existe é um conhecimento avançado. E isso é o que eu passo para todo mundo. Até você entender que não é meramente um exercício que vai transformar você em yogi ou meditador,
Mas é justamente esse sentimento fortíssimo de libertação que você não sabe dizer de onde ele vem. É um sentido interior de libertação que você traz. Essa é a luz da sua vida interior. É isso que define quem é um yogi. Isso que define quem é um meditador. Isso que define quem é um sufi. É essa força. Yoga é êxtase. Sufismo é êxtase. É uma chama acesa que nunca se apaga. E através do meu método, que eu chamo de meditações criativas, eu te ensino como reacender essa chama, como manter essa chama viva, pois esse é o caminho da sua libertação na sua vida. É aquele tipo de sentimento que quando você tenta conversar sobre ele com os outros, você é chamado de louco, sonhador, idealista, ingênuo. E o pior, os outros dizem que se você continuar vivendo e pensando nessas coisas, você vai terminar pobre, vai terminar sozinho. E te dizem que você precisa aceitar o sistema e se render a isso, pois na visão deles, tudo isso que a gente falou aqui é um papo de adolescente. E aí depois que você crescer, você vai esquecer tudo isso, vai adquirir responsabilidades, vão te falar isso é uma fase, a vida é assim mesmo. E pior é quando eles te dizem assim, se eu me submeti abrindo mão dos meus sonhos, por que você também não pode se submeter? Sugestões assim são terríveis e elas podem comprometer a sua vida para sempre, porque a luz e o sentido da libertação jamais se apagam. Isso é o que significa moksha ou libertação na senda do yoga. Isso pouco tem a ver com exercícios de yoga ou prática de meditação, do jeito que você é levado a entender. Libertação é, como bem disse Santo Agostinho, é realizar o que eu já tenho, mas que ainda não sou. Tempo, esforço e disciplina são as coisas que mais criam complicação na cabeça dos alunos que querem meditar, mas no meu curso essa complicação não acontece, porque eu digo que, na verdade, quanto mais você se preocupa com essas coisas de tempo, esforço e disciplina, mais isso interfere negativamente na qualidade do seu processo. Então nós temos que tirar o foco dessas coisas. Isso faz parte do meu método, é tirar o foco dessas coisas. E quando eu digo isso, às vezes é um choque para algumas pessoas que estão, repetindo, batendo esse caminho. Por outro lado, eu também não sou alguém que diz assim, meditar é fácil, vamos desmistificar como se fosse um entretenimento, como se fosse assim uma coisa gostosa, dançar numa festa, assistir uma série de TV. Eu quero que você saia desse circuito vicioso de ir para casa quando acaba o curso de meditação, tendo que carregar sozinho nas suas costas um tipo de responsabilidade de fazer as coisas que você aprendeu funcionarem para você mesmo, se baseando em coisas tão subjetivas quanto tempo, esforço, disciplina, caindo mais uma vez na base da tentativa e erro, entende? Porque o que é muito tempo ou pouco tempo depende da pessoa. O que é esforço, o que é disciplina, para cada um é de um jeito. Você entende isso? Agora, você precisa começar a vivenciar um processo que está além de ser fácil ou difícil. Uma meditação que está além do processo ser lento, ser rápido. Além de ser um processo rígido, estrito, um processo folgado, relaxadão,
Ou seja, você precisa vivenciar estar num método que te coloca imediatamente além dessas dualidades. Isso está no método, gente. Em outras palavras, um método que te coloca no momento presente, como eu faço, sem precisar te prometer que você vai atingir a meditação num futuro. E no método, toda a experiência já está ali, ela tem que estar ali, instantaneamente. Isso no sufismo tem um nome, chama-se Shatari, que quer dizer uma coisa tão rápida que se torna instantânea porque ela é imediata no presente. É como se fosse um tipo de insight. Outra situação super comum que o meu método também consegue contornar é quando você vai num retiro de meditação. Preste atenção nisso. Onde as condições de vida ali são absolutamente ideais. Comida pura, ar puro, atividades saudáveis, pessoas na mesma vibe. Então ali você consegue facilmente atingir um alto pico de energia, você entende isso? Mas quando o despertador toca na segunda-feira de manhã, essa energia parece que baixa para um nível pior do que antes. Porque vem junto também a grande frustração. E a pergunta que eu escuto tantas vezes: Ana Rita, mas por que eu não consigo manter aquela alta energia que eu conquistei durante o retiro, durante o workshop, durante a aula da meditação? E aí começa a sensação da culpa e do fracasso, que é a coisa que eu mais escuto. As pessoas me perguntando: será que eu não tive disciplina? Será que eu não estou me dedicando o suficiente? Será que eu não estou fazendo esforço o suficiente? Será que eu tenho que dedicar mais tempo ao exercício A, B, X, Y? E o pior, será que eu não sirvo para isso? E aí entra de novo no círculo vicioso da tentativa e erro da meditação. Vamos tentar dessa vez, vamos tentar com esse método, vamos tentar fazer mais, fazer menos. Entenda que tudo isso é falta de alinhamento e de ajuste dos métodos. E com os meus alunos não acontece nunca esse tipo de problema, porque eles são ensinados a entender, preste atenção nisso, eles são ensinados a entender processos de meditação e não somente a repetir exercícios, práticas ou rotinas prontas que se espera que eles façam também como se fossem receitas prontas. Então, existe sim a receita mágica da meditação, mas não é por aí. Então, às vezes eu relembro a frase famosa do mestre Bimba da capoeira, quando ele dizia assim: a capoeira é para todos, mas nem todos são para a capoeira. Isso quer dizer que o ensinamento verdadeiro é aberto a todas as pessoas, simplesmente pelo fato dele ser uma verdade natural. Mas nem todas as pessoas estão abertas para um ensinamento verdadeiro. Então, para me acompanhar de verdade, você precisa ser alguém verdadeiro. Isso significa querer mudar, querer se transformar, assumir, descobrir quem você é. Esse é o ponto mais importante. Descobrir como irá desenvolver a sua vida interior, o seu trabalho, o seu serviço, o seu produto, o seu yoga, dentro de uma visão realmente além dessa terra limitada de terceira ou quarta dimensão
e nós explicamos sobre isso também, a questão das dimensões, aonde nós ainda vivemos e que necessita igualmente de uma nova visão, muito mais alargada, sobre o que significa a transformação pessoal para esses processos. Agora, aqui são muitas ideias na contracorrente da maioria das coisas que você escuta, e eu sei disso. Agora, quem sou eu para propor coisas que parecem ser tão diferentes? A primeira coisa que eu digo para você, elas são diferentes para quem não está habituado a estas linhas de ensinamento que eu ensino. Mas, de qualquer maneira, eu acho indispensável falar um pouco sobre mim para que você entenda de onde vêm essas ideias que parecem estar mesmo na contramão do que a maioria das coisas que estão chegando para vocês. Eu sou a única pessoa no Ocidente premiada pelo mais importante instituto de musicoterapia da Índia, do renomado Dr. T.V. Sairan, que é considerado o pai da musicoterapia indiana, no Instituto Nada Center, onde eu tenho também a minha pós-graduação em musicoterapia. Eu tenho sido palestrante convidada nas conferências anuais da Indian Music Therapy Association desde 2021. Durante 15 anos eu fui guiada pelo mais importante mestre de meditação com música, dança e movimentos que ensinou no Ocidente, que foi o mestre Sufi Adnan Sarhan, nascido em Bagdá, reconhecido por todas as ordens sufis, criador da Sufi Foundation of America, no Novo México dos Estados Unidos. Como musicista, eu fui a primeira pessoa a propor o conceito de uma música popular brasileira entendida como um movimento cultural focado na meditação e na consciência e trazendo de uma forma inédita a poesia mística, a música indiana, a música árabe e criando fusões que foram premiadas nas maiores coletâneas do mundo, como foi o caso do álbum Gardens of Eden, da Putumayo dos Estados Unidos, escolhido a minha faixa como um dos melhores trabalhos de world music do mundo, ou mesmo a minha presença nas coletâneas dos seus mais renomados, como o Buddha Lounge, o Karas Zen, além de outros títulos de pós-graduação em yoga, mestrado em artes e ciências da comunicação. Então eu digo para você, essa visão eu desenvolvi durante décadas de dedicação integral como musicista e bailarina, construindo um caminho que foi muito diferente das formações de professor de yoga e meditação que existem. Eu fui pioneiro no Brasil no estudo e na prática de técnicas que a maioria entende como sendo coisas muito exclusivas, inatingíveis, ou que são coisas específicas para artistas, como é o caso do canto clássico indiano, o yoga dos sons nas suas linhas de Nada Yoga, Mantra Yoga, o uso das notas e das escalas de cura, que na Índia se chama Raga Chikitsa, o caminho da dança oriental e também uma abordagem muito particular do sufismo, focada em técnicas milenares de origem mesopotâmica, trazendo a arte da música, da respiração e dos movimentos, como meditação, entre tantas outras tradições que aos poucos você vai vendo como eu vou incluindo nos meus cursos. Como, por exemplo, o canto gregoriano, que eu trabalho muito, como a musicoterapia, e tantas linhas que vêm aí do taoísmo, do qigong, da medicina integrativa chinesa. Inusitadamente, eu comecei a minha trajetória com dança de salão latino-americana, como uma pessoa absolutamente comum,
pelo fato de eu ser filha de um dos mais renomados dançarinos tradicionais de São Paulo, o velho Pietro, e foi dando aulas em bailes e clubes que, muito jovem, eu despertei para o poder de cura da música e da dança na vida das pessoas. Independentemente do nível de perícia ou domínio supostamente técnico que elas possam ter. E eu acho que por isso eu nunca perdi essa perspectiva que se torna tão comum quando a gente vive cultura de meditação no Oriente, como eu vivi, que é praticar a meditação na vida, vinculada no dia a dia, meditar durante as tarefas, transformando a vida em arte e fazendo as coisas dentro de uma rotina comum, tirando da cabeça essa ideia de que meditar precisa ser alguém trancado num quarto, fazendo coisas com grandes esforços, lutando contra o corpo, lutando contra a mente, lutando contra a Matrix, ou fechado numa sala de meditação e depois ficar confuso na hora de conjugar isso com os processos comuns da própria vida. Por isso, às vezes, eu nem gosto de falar o meu currículo, porque eu sei que isso pode assustar, às vezes cria uma barreira, porque a pessoa pode imaginar que aquilo que eu vou ensinar é exclusivo para artistas, meditadores, como eles entendem, avançados, né? E vão imaginar que é algo que exige enormes exigências técnicas. Mas o motivo de eu criar esse portal é exatamente para mostrar que o meu trabalho é o oposto disso. Porque eu, nesses anos todos, eu só trabalho com resultados imediatos na meditação. Porque é assim que a gente aprende nas escolas de música e de dança espiritual do Oriente. Isso é uma coisa difícil das pessoas entenderem hoje em dia, porque elas estão acostumadas a ouvir de todos os lados que a meditação é um processo que leva anos, é algo para o futuro, que é muito difícil, e essas coisas todas. Isso acaba afastando o mais importante, que é a experiência de estar plenamente no presente. E a meditação com a música, a dança, o movimento, a respiração, a nutrição, permitem meditar com o resultado. Ele é instantâneo, ele é imediato, porque ele é o revelar de uma natureza que está ali, esquecida, oculta. E eu diria mesmo que a meditação, quando ela não desperta instantaneamente, preste muita atenção nisso, é porque se trata de uma técnica fraca, é um exercício fraco, ele está diluído, ele está desajustado, ele está fora de um sistema, de um contexto, ele está desalinhado com a sua realidade, com a realidade do praticante. E quando você entende todos esses conceitos na prática, através dos meus métodos, você passa a viver uma outra realidade, onde a cada instante da sua vida você vai começar a perceber como é possível, preste atenção nisso, você mesmo criar as suas próprias técnicas de meditação no seu dia a dia, mais ou menos como era no antigo Zen, onde as pessoas descobriram como meditar, comendo, andando, tomando chá, fazendo arranjo de flores, meditar com caligrafia. Tudo isso está impresso na arte da música e da dança, do Nada Yoga, do sufismo, e tudo que eu faço é tornar essas técnicas acessíveis aos que desejam aprender. Sempre dando exemplos práticos, você não precisa estudar chinês para você, ou japonês para aprender a arte de meditar com a caligrafia. Você tem a sua caligrafia. Se você entende o processo, você mesmo vai fazer o ajuste. Então eu te convido a conhecer o meu portal, que é uma iniciativa muito inovadora, onde você tem acesso a programas que vão te conduzindo passo a passo num processo que você consegue
acompanhar. Passo a passo, em diversos níveis, como se fossem degraus. Então você começa e aí a própria vida vai conduzir você. Te espero lá.